Igreja amada, Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando. É mais que uma frase e um adesivo, isso é mais que uma frase de uma pintura ou uma pinchação no muro. É algo muito sério. É algo muito sério. Jesus está voltando. Queira você, acredite você ou não, Jesus está voltando. Falar sobre isso causa arrepios em muitas pessoas que estão com os olhos fixos neste mundo e que ainda não entenderam o plano de Deus, o plano redentor de Deus para as nossas vidas, através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Para aquele que continua com os olhos fixos no mundo, para aquele que mantém seus olhos fixos naquilo que nós conseguimos enxergar com os olhos humanos, falar sobre a volta de Jesus causa arrepios. Uma coisa você precisa entender: nós não fomos criados para essa vida, nós não fomos criados para essa terra, mas por conta do pecado do homem lá no Éden, o pecado entrou no mundo, nos afastou de Deus, e aí o Senhor teve que criar um plano de salvação, um plano de redenção, teve que enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, perdoar os nossos pecados, ser sacrificado e nos reconectar ao Senhor. Amém? Então, o plano inicial não era esse, da gente viver nesse mundo maluco que a gente vive. Era viver conforme Adão e Eva viviam ali no Éden. Mas quando nós falamos sobre a volta de Jesus, que representa o fim dos tempos no qual nós vivemos, isso também remete a um livro na Bíblia, que também muita gente se arrepia ao ouvir falar desse livro, Apocalipse. A galera ouve falar em Apocalipse e treme as pernas. Esse talvez seja um dos livros mais temidos e talvez desprezados da Bíblia, infelizmente. Eu não estou falando lá fora não, estou falando dentro da própria igreja. E não é por outra coisa não, tá? É por falta de conhecimento. Muitas vezes, as pessoas têm medo de ouvir falar em Apocalipse, sendo que esse é um dos livros mais massa, mais interessantes que nós temos na palavra de Deus. Porque ele revela como será o fim. Ele revela, através da Bíblia, através da palavra de Deus, algo que nós já deveríamos ter a certeza e descansar nisso. Jesus venceu. O que estamos vivendo hoje, igreja, agora, dia 7 de junho de 2026, é simplesmente o tempo Cronos, é o tempo que nós vivemos, o tempo em que nós temos consciência. Mas há um outro tempo que a Bíblia fala sobre o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo do Apocalipse. Ou seja, o tempo em que nós vivemos hoje, o tempo Cronos, da nossa consciência humana aqui nessa terra, está alinhando com o tempo Kairos de Deus, daquilo que já aconteceu, daquilo que está por vir. Ou seja, quer saber o final, quer saber o spoiler? O que a galera chama de spoiler hoje, a molecada chama de spoiler hoje, é o Apocalipse. Você tem medo do que está por vir? Você tem medo do que pode acontecer com a tua vida, com a tua história? Vai ler Apocalipse. Deu tudo certo no final. O Senhor venceu. Satanás perdeu. Só que o tempo Kairos e o tempo Cronos estão se alinhando. E aí a gente vai chegar ao tempo em que Apocalipse vai estar alinhado com aquele tempo que nós estamos vivendo e que provavelmente já está acontecendo. E a galera tem medo de ouvir isso. As pessoas estão fixas, com os olhos fixos nesse mundo. E eu não estou falando das pessoas fora da igreja, estou falando da galera dentro da igreja, que era quem mais devia ansiar, Maranata, pela volta de Jesus. Mas fica com medo, mas e os meus seguidores do Instagram? E o meu carro? E o meu apartamento? E o meu dinheiro? E isso? E aquilo? E as minhas viagens? Você não conhece nada de Jesus.
Se você continua com um coração fixo nessa terra, você ainda não entendeu nada de quem é Jesus. Quando se ouve falar no nome Apocalipse, as pessoas chegam a tremer, por conta justamente da mística em torno desse nome. Mas tudo, é como a palavra de Deus fala, é simplesmente falta de conhecimento. O nome original desse livro, Apocalipse, é Apocalipsis, mesmo nome, no grego, significa revelação. Apocalipse não é o final da vida, Apocalipse não é o fim do mundo, Apocalipse não é o fim da história, Apocalipse é a revelação do que vai acontecer quando Jesus voltar. Apocalipse, além de revelação, significa desvendamento. Na Bíblia, em inglês, eles traduziram, não deixaram em grego Apocalipse, traduziram para o nome ao qual ele significa, Revelation. E olha como é que começa o livro de Apocalipse, para você entender a falta de conhecimento da igreja, do povo de Deus. Apocalipse 1, versículo 1. Olha como é que começa o livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Aqui já quebra tudo. Revelação de Jesus Cristo. Não é revelação de João, quem escreveu o livro de Apocalipse. Não é revelação do pastor Elcio. Não é revelação de homem algum. Não é revelação de nenhum outro profeta. Não é alguém que pegou uma bola de cristal e falou, deixa eu ver o que vai acontecer. É revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que ouviu. Então, Jesus enviou um anjo que falou e revelou a João. Bem-aventurado, versículo 3. Bem-aventurado significa feliz, muito feliz. Então, toda vez que você vê na Bíblia bem-aventurado, significa feliz, muito, mas muito feliz. Versículo 3 diz que muito feliz é aquele que lê, e muito feliz é aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então esse é o livro da revelação. É o livro que revela que no final de tudo deu certo. É só você ler. Vai lá no Apocalipse capítulo 22, que no final de tudo você vai ver, deu tudo certo. Jesus fez questão de deixar isso através de João, para que nós possamos manter nossa fé firme. Porque a luta, a dificuldade, a gente sabe como é a caminhada nesse mundo. Mas Jesus, além de todos os demais livros, o Senhor, através da palavra dele, os demais livros da Bíblia, nos deixam claro, e chega em Apocalipse, que no final deu tudo certo. E que no final, Jesus vai voltar. Mas não é o final que acabou tudo, não vai ter mais sentido de nada. Não. Na verdade é o início. Apocalipse é o início de uma nova vida. É o início da verdadeira vida que ele preparou para a gente. É o início da nossa história. Porque por conta do pecado, o homem destruiu tudo. Por conta do pecado, o Senhor teve que enviar Jesus para reconstruir essa reconexão e termos a oportunidade de vivermos a eternidade. Ou seja, aquilo que ele planejou para vivermos, assim que Jesus voltar, que vai ser a eternidade, aí sim nós vamos viver aquilo que ele planejou para a gente, amém? Então, a partir de hoje, nada de medo de Apocalipse. Ouvir Apocalipse e falar, cara, glória a Deus, Jesus está voltando. As 82 parcelas que faltam do carro vão ficar aí, não sei para quem pagar. As 322 parcelas da casa também, olha que maravilha. Não vai ter mais SPC, Serasa. Olha que bênção. Então, anseie pela volta de Jesus. Isso daqui, cara, não se compara, a palavra de Deus diz, com aquilo que nós viveremos de verdade, a vida de verdade na eternidade.
Então esse é um livro muito especial, não um livro para ter medo. E como falei, detalha a vitória do Senhor contra Satanás. Aí acabou para Satanás. O final é para Satanás, não para a gente. Afinal, o final é para o pecado, não das nossas histórias. E nesse livro a gente encontra muitas direções importantes para esse tempo em que nós temos vivido hoje. E eu quero destacar uma delas, que está em Apocalipse, capítulo 18, que fala sobre a queda da grande Babilônia. Abre aí, Apocalipse, capítulo 18. Revelação, capítulo 18. Acharam? Nem todo mundo. Vai lá em Gênesis, vai passando, você vai chegar. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, em relação à Babilônia: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Até aqui. Aqui a Babilônia representa o sistema corrompido em que o mundo vive e que controla o mundo. É um sistema satânico em que envolve as pessoas numa cegueira espiritual. Não só quem está lá fora, mas muitas vezes quem está aqui dentro, infelizmente. Que muitas vezes mantém as pessoas amarradas ao pecado. Essa é a Babilônia. Esse sistema imundo, esse sistema satânico, esse sistema movido pelo pecado que envolve e domina o mundo o qual nós vivemos, afastando as pessoas de Jesus, afastando as pessoas da salvação, afastando as pessoas da eternidade. Esse é o trabalho do diabo. Mas lá em Apocalipse, Jesus fala, deixa eu falar para vocês, no final, caiu a Babilônia. E Deus dá uma direção muito clara ao seu povo. Deus dá uma direção muito clara ao seu povo. Lá no versículo 4. Saiam dela. Ele não está dizendo para quem está lá fora, ele está dizendo para quem está aqui dentro. Saiam da Babilônia, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E onde é que ele vai te encontrar? Rendido aos pés dele, como nós falamos na adoração, ou enfiado na Babilônia? Lá em Patos, nós moramos quase 2 anos lá. Tivemos a alegria de voltar lá para comemorar o aniversário da igreja de 2 anos. E algo que me chamava a atenção, e eu falei lá, quem estava no culto ouviu, é que, principalmente no sertão, por conta da tradição e etc., né, forte religiosidade nas cidades, o sertão é muito difícil para a gente pregar o evangelho. Quem é de lá, quem já viveu, sabe como é. Para a gente ganhar uma vida aqui na capital, o tempo que a gente ganha para ganhar uma vida no sertão é 3 vezes maior, porque é uma religiosidade, uma tradição muito forte. E nesse período agora de festejos juninos, o negócio aí é que o bicho pega. Porque a gente encontra mais crente lá em Patos, é o terreiro do forró, do que nas igrejas. E o que Jesus está alertando é: saiam dela. Eu estou voltando. Ela vai cair. E quem estiver nesse sistema vai cair junto. E o que Jesus nos alerta nessa noite é: saiam dela. Jeremias já falava sobre isso lá atrás. Jeremias 51:6. Ele fala: fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida.
não sejam destruídos por causa da maldade dela, porque é tempo da vingança do Senhor, Ele lhe dará o castigo que ela merece. Você vai querer estar com aqueles que serão salvos ou com aqueles que serão castigados? E o aviso do Senhor nessa noite é muito claro: saiam dela, povo meu. Eu venho como uma voz profética sobre a tua vida nessa noite. Não falando simplesmente para pessoas que estão lá fora, perdidas, mas falando também para pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Saiam da Babilônia. Saiam desse sistema pecaminoso. Larguem o pecado. Lancem fora essa máscara de super espiritual. Lancem fora a religiosidade. Pois Deus está vendo o quanto você tem sido dissimulado e dissimulada. Sai da Babilônia. Não tem como levar uma vida dupla. Jesus está voltando. Podia muito bem massagear o teu ego nessa noite, mas como pastor eu tenho uma responsabilidade muito grande de poder te conduzir pelos caminhos do Senhor. E não dá para levar uma vida religiosa e mentirosa diante de Deus. Saiam da Babilônia. Ela está prestes a cair. Sai daí, senão você vai ser levado junto. A palavra de Deus diz que nós não sabemos como será a volta de Jesus. Quando? Será como que um ladrão, de repente. Sai daí. Sai daí. Olha quantas oportunidades, quantas chances o Senhor tem te dado. Sai desse lugar. E é interessante porque esse era um aviso que não está só lá em Apocalipse, mas que Jesus sempre dava enquanto ele falava aqui, enquanto ele estava nessa terra caminhando ali em Israel. Ele sempre falava e dava esse aviso para a galera: cuidado, cuidado, o reino de Deus está vindo. Lá em Lucas 17, Jesus fala assim, abre tua Bíblia rapidinho. Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 20 diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou ele está, ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Até aqui. Jesus dá um recado muito claro aos religiosos que estavam ali com os olhos fixos nesse mundo, fixos naquilo que esse mundo pode oferecer, fixos naquilo que o prazer carnal pode nos oferecer. Estavam presos ao sistema babilônico, como muitos de nós hoje em dia. Naquele mesmo sistema que em Apocalipse Jesus fala no capítulo 18. Tanto que Jesus deixa claro no versículo 31 de Lucas 17, que quando Jesus voltar e
esqueça, meu irmão, não vá atrás daquilo que ficou para trás, não vá atrás dos seus bens, não desça para ir atrás dos seus bens. Se tiver para um campo, não volte para trás, pois tudo isso representa e representava o sistema babilônico. Tudo isso representa e representava o pecado que reina no mundo. Porque Satanás, que é o sistema babilônico, vai usar isso para te prender aqui. Vai te fazer ficar olhando para trás, para você ficar fixos nessas coisas, no pecado, nos bens, naquilo que o prazer da carne pode te dar. E aí você vai ficar para trás. E aí isso vai te afastar de Jesus. Era isso que Jesus estava alertando aos fariseus, aos religiosos. E no verso 32, Jesus faz um alerta interessante. Lucas 17, 32. Lembrem-se da mulher de Ló. E aí, como vocês sabem, eu costumo ficar viajando. Pego um versículo desse e falo, cara, mas por quê? Por que a mulher de Ló? Por que lembrem-se da mulher de Ló? E aí muitos conhecem essa história e nós vamos falar um pouco sobre ela agora. Jesus poderia lembrar de tantos exemplos, mas ele ressalta o exemplo da mulher de Ló. Quem conhece a história de Ló e da mulher de Ló? Por que será que num momento tão importante, onde Jesus está falando para uns religiosos sobre a volta dele, sobre a vinda do reino de Deus, que seria a segunda volta de Jesus, sobre o seu retorno, por que num momento tão importante, de tantos exemplos de homens e mulheres de Deus que nós temos na Bíblia, ele usa o exemplo da mulher de Ló? O que ele queria ensinar para esses religiosos? Então vamos lá no texto que fala sobre essa mulher de Ló. Mas antes eu preciso explicar para vocês porque Ló e sua família moravam em Sodoma. Sodoma e Gomorra ficam ali na região, na região do Mar Morto, né? Que é o lugar mais baixo do mundo, 400 metros abaixo do nível do mar. Normalmente a gente fala sobre elevação acima do nível do mar, mas o Mar Morto fica ali no sul de Israel. E é a parte mais baixa do mundo, 400 metros para baixo, né? E ali não há vida dentro do Mar Morto, porque ele é muito salgado, A gente deita e fica boiando. Às vezes que a gente teve a oportunidade de ir a Israel, é um lugar muito legal, é muito massa. Mas você não pode mergulhar, porque é muito salgado, né? Você não pode deixar pingar no teu olho, eles orientam isso, né? Quem tem pressão alta, o pai da Cátia, né, Cátia? O pai da Cátia estava lá com a gente, a Cátia. E aí, ele tem pressão alta, né? Ele entrou, ficou um tempinho na água, olha só, é tão salgada a água, que a pressão dele começou a subir, não foi, Cátia? Cara, é muito louco, você não consegue ficar, é muito calor, é muito louco. E fica na região de Sodoma e Gomorra, uma região, e lá no Mar da Galileia, no Mar Morto, perdão, não tem bactéria, não se cria nada de tanto sal que tem, por isso que é o nome Mar Morto. E aí ficava provavelmente a região de Sodoma e Gomorra. Tanto que, como é que eles foram, que as duas cidades foram destruídas? Enxofre, fogo, e tudo isso é encontrado. Tem encontrado uma quantidade de enxofre muito grande naquela região. E como é que Ló chegou até ali? Né? Vocês sabem, Ló é sobrinho de Abraão. Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus. E aí Deus deu uma direção para ele. Eu vou te levar para uma terra que eu vou te dar, eu vou te fazer multiplicar, vou dar para a tua descendência. E aí vem Abraão com Sara e ele traz o seu sobrinho Ló com ele. E aí eles vêm morar em Canaã, passam a morar em Canaã. Só que aí os pastores de animais lá de Ló e os de Abraão começam a brigar entre si. E aí eles falam, cara, a gente tem que separar. E aí Abraão leva ele para cima do monte. E aí ele fala, cara, vamos ver aqui para onde é que vamos dividir aqui para que você leve a sua vida para um lado e eu levo para o outro. E Abraão foi tão bom que falou, Ló, escolhe o lugar que você quer ir. E aí ele olhou para um lado, tudo seco, para o outro, tudo verdinho. O cara, em vez de honrar o seu tio e falar, não, vai, pronto, tá tudo verdinho, eu vou me virar aqui na seca. Aí ele vai e escolhe a parte verde. Ele faz as escolhas baseado no que os olhos humanos estavam mostrando para ele, como muitas vezes a gente faz e também quebra a cara. Aí a importância de orar e buscar a direção em Deus para tomarmos decisões importantes na nossa vida. E aí Ló vai e escolhe. Só que aquele lugar que aos olhos humanos parecia ser maravilhoso, bonito, verdinho, se torna no lugar mais horrível da terra.
era muita prostituição, era muita sujeira, era muita imundícia, era um lugar horrível para se morar. Por isso que Deus destrói Sodoma e Gomorra, de tanta esculhambação, tanta sujeira, tanto pecado que existia naquelas duas cidades. Amém? E aí Ló chega lá. Só que aí Deus fala, cara, eu vou destruir. Está tão sujo, está tão imundo, o pecado reina, assim como nos tempos de Noé. Tanto que Jesus usa o exemplo de Noé e o exemplo de Ló, da destruição do mundo e da destruição de Sodoma e Gomorra. E aí Deus olha e fala, cara, não tem como continuar assim. Aí Deus fala, vou destruir Sodoma e vou destruir Gomorra. E aí Abraão começa a orar, fala, cara, Ló está lá. Deus, se o Senhor encontrar pelo menos uns 50 pessoas lá que tem um coração em ti, o Senhor não destrói. Aí ele começa a interceder. Aí Deus fala, tá bom, se eu encontrar pelo menos meia dúzia lá de homem e mulher de Deus firme, eu não vou destruir todo mundo, vou deixar escapar. E aí Deus envia 2 anjos lá, eles entram em Sodoma, retiram a família de Ló de lá, e aí Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra. Amém? Essa história está lá em Gênesis capítulo 19. Abre aí rapidinho tua Bíblia. Gênesis 19, versículo 15. Diz assim: ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Deixa aí que eu vou continuar lendo. Entendam, os anjos foram lá e falaram, cara, vamos sair, que Deus vai destruir aqui. Os caras ficaram enrolando, não, mas tem algumas coisas para trás. Não, mas isso... Os anjos pegaram o cara pela mão, pegaram a mulher pela mão, pegaram as 2 filhas e saíram arrastando. Não, velho, vocês não vão ficar aqui, senão vocês vão morrer. E aí continua no versículo 17. Havendo-os levado para fora, ou seja, pegou Ló, a esposa, as 2 filhas, levou para fora da cidade. Um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, que era aquela que tinha roubado Ló lá no começo da história. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade que você acaba de falar. Vá depressa, refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Até aqui. Deixa aberto aí isso. Deixa que a gente vai mergulhar mais nele. Essa é uma história bem conhecida, né? Uma mulher que olhou para trás, a mulher de Ló, viu a destruição da cidade e se tornou uma estátua de sal. Lá na região do Mar Morto, em várias partes que ele fica, o Mar Morto é dividido quase que no meio entre Israel e Jordânia. É uma divisão imaginária, uma linha imaginária. Então, na região principalmente da Jordânia, você vai encontrar muitas estátuas, muitas formações de sal. E aí aquelas formações de sal, muitos se falam ali, várias delas, os caras dizem, aqui é a mulher de Ló. Então tem essa tradição lá no Mar Morto, justamente em Israel e também na Jordânia, que as estátuas, muito daquelas, alguma deve ser, não sei qual, mas uma delas lá deve ser a mulher de Ló. E aqui fica interessante, porque muitos se confundem como se deu o processo da morte da mulher de Ló, ao se tornar uma pedra de sal, uma estátua de sal. E é o que Jesus chama a atenção em Lucas 17.
Jesus estava falando sobre religiosidade, Jesus estava falando para eles terem cuidado, e ele usa o exemplo da mulher de Ló. E aí, por não conhecer e por não entender como foi o processo da morte da mulher de Ló, a galera acha que simplesmente virou uma pedra de sal, uma estátua de sal e acabou. Percebam como muitas ilustrações que você vê por aí, e como muita gente ensina, que eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra saindo, e aí eles fugindo, ela olhou para trás e viu que a cidade estava sendo destruída e se tornou uma pedra de sal, amém? Não é assim que a gente aprende? Amém? As imagens que a gente vê, as ilustrações, é que eles estão saindo ali, e aí na fuga deles, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. É isso que a Bíblia fala? Não, a gente leu agora. Eles fugiram, foram para uma cidade chamada Zoar. Lá nessa cidade eles ficaram protegidos. Depois disso, os anjos falaram, agora a gente pode destruir a cidade. Aí depois disso é que começou a destruição. Não foi no meio do caminho. Não foi saindo de Sodoma e Gomorra que ela olhou para trás e, eita, virou uma estátua de sal. Não. Eles já tinham ido para uma cidade chamada Zoar, que fica a cerca de 25 quilômetros lá de Sodoma. Então eles já estavam abrigados em outro lugar. O Senhor já os tinha tirado de Sodoma, já tinham deixado eles protegidos numa cidade chamada Zoar, que fica a cerca de 25 quilômetros lá de Sodoma. Eles estavam protegidos. Só que qual foi o problema dela? O Senhor já tinha livrado a vida deles. O Senhor já tinha livrado a vida dela. Só que ela tinha saído de Sodoma, mas os pecados e a vida da Babilônia não tinha saído daquela mulher. Então ela está em outro lugar, sã e salva, mas estava lembrando da vida pecaminosa. Mas estava lembrando da época da Babilônia. Estava lembrando dos tempos do pecado. Não estava só lembrando, como estava com saudade. Ela saiu do ambiente pecaminoso, mas o pecado não saiu de dentro daquela mulher. Essa palavra no original, olhar para trás, fala de contemplação. Fala de saudades. Fala de lembranças do tempo do pecado. Então o problema da mulher de Ló foi a saudade daquele tempo. Foi olhar para trás, foi lembrar, foi contemplar, foi sentir falta do lugar de onde o Senhor a tinha tirado. Do lugar de onde o Senhor a salvou. E quanta gente hoje em dia não está com saudade de voltar para o lugar de onde o Senhor te tirou. Está com saudade, está contemplando, está lembrando de Sodoma, do pecado, da vida desviada, da vida distante de Deus. Esse foi o problema dela. Não é porque com os olhos humanos ela olhou a destruição. Não tinha nada a ver com isso. O problema estava no coração, não estava no olho dela. O problema estava que ela saiu, o Senhor a tirou do lugar pecaminoso, salvou a sua vida, como muitos de nós hoje. Mas ainda assim ela continuava com um coração saudoso lá da vida pecaminosa. E lá em Zoar é que a mulher de Ló morreu. Tornou-se uma estátua de sal. Uma coluna de sal, um memorial, para que as pessoas lembrem, como Jesus faz questão de destacar lá em Lucas 17, a importância de se afastar do pecado. A importância de não voltar para o lugar de onde o Senhor te libertou. Era esse o alerta que Jesus estava fazendo aos religiosos em Lucas 17. Falando, cara, o reino de Deus está voltando. Jesus está voltando. Já eu estou aqui de volta para resgatar vocês. Agora, cuidado para não fazerem, lembrem-se, da mulher de Ló. Traduzindo, Jesus estava falando, rapaziada, eu estou voltando. Bola de Neve, João Pessoa, eu estou voltando. Mas não voltem para o lugar de onde eu tirei vocês. Resista. Não olhe para trás. Esqueça o que ficou em Sodoma. Eu te dei uma nova vida, eu te dei uma nova história. Era isso que Jesus estava alertando. Lembrem-se da mulher de Ló. Não voltem para o lugar de onde eu tirei vocês. Não sintam saudade do lugar de onde eu te resgatei. Na verdade, a mulher de Ló nunca tinha saído de Sodoma.
Igual muita gente que vem para a igreja, mas continua vivendo no pecado. E aqui é um problema sério, pois as pessoas acham que a mudança que tanto precisam vão encontrar ao mudar de lugar. Não! A mudança de lugar não vai fazer nada na tua vida. O que o Senhor quer é que a sua vida mude aí dentro do teu coração. Muita gente acha que se eu mudar de cidade, mas se eu mudar de igreja, mas se eu mudar de trabalho, mas se eu mudar de marido, mas se eu mudar de mulher, vai mudar alguma coisa, quando o problema está aí dentro. Esse era o problema da mulher de Ló. Ela, pô, me salvei, estou em Zoar. O coração estava no pecado, estava lá em Sodoma. Que Deus está alertando lá em Apocalipse 18 era justamente isso. Não volte para Sodoma. O que Jesus está falando em Apocalipse 18 é: não volte para Babilônia. Não volte para o lugar de onde eu tirei vocês. Até quando você vai continuar brincando de seguir a Jesus? Não somos melhores que nenhuma igreja. Nenhuma. Eu não sou o pastor mais massa e conhecedor da palavra que você vai encontrar em João Pessoa, de maneira alguma. Talvez o mais falho. Mas aqui você vai encontrar temor ao Senhor. Uma luta até o fim para vivermos em obediência à sua palavra. Uma luta até o fim para salvarmos através do evangelho verdadeiro. Puro e simples, o maior número de vidas. Apresentando Jesus aos perdidos. Mesmo que isso nos doa. Essa é a nossa missão. Não volte para Babilônia. Não volte para Sodoma. Poxa, mas vocês são radicais. Não bebem. Não vão para balada. É ser radical isso? Então eu sou radical. Se chamam isso de radical, chama o que você quiser. Então eu sou radical. Não bebo. No final de semana a gente estava lá em Patos. E aí o pessoal falando: puxa, mas aí tem um prato que é para fazer o quê, pastora? Marinar, é que chama? E aí bota o vinho, mas aí o vinho vai evaporar no fogo. Problema do vinho, que se exploda o marinado, o vinho, o fogo e tudo. Eu não boto na boca. Quem conhece sabe, eu sou um ex-alcoólatra. Eu vou estar brincando, velho. Botada. É ser radical? Então eu sou radical. É para honrar o nome de Jesus? Vamos ser radical. Que é o cara ver uns casamentos de crente, cara. Tem uns casamentos de crente que, misericórdia, é pior que a Babilônia. É bebida, é as músicas esculhambadas, é aqueles negócios, pelo amor de Deus. Para poder agradar famílias, familiares e amigos. Não, seu casamento é para agradar a Jesus. Seu casamento, a sua festa de casamento é um culto ao Senhor. Não é para agradar família, amigo. Eu não bebo, aí vou pagar bebida para vagabundo. Não, pelo amor de Deus. Aí não, eu não vou para o inferno, mas vou mandar os caras. Grandes coisas. Então não façam isso, cara. A gente vê isso demais. Não façam isso. Bola de neve, nós somos radicais, então. Amém? Os caras falam: mas vai lá, o pastor é tatuado e não sei o que. Os caras ficam olhando para essas coisas. Com o coração totalmente sujo, imundo e cheio de pecado. Olham para a estrutura, olham para o externo, enquanto Deus está olhando para o teu coração e para o meu coração. Não estamos aqui para entreter ninguém num domingo à noite, massagear o ego de ninguém, para amanhã voltar a fazer tudo novamente. A direção de Deus foi muito clara: saiam do pecado. Quer ser salvo? Saia do pecado. Estejam conectados a Jesus. É bom, cara, eu gosto de pregar a palavra, todo mundo sai aleluiado, glória. Que bênção. Mas também a gente tem que bater, cara, que Jesus está voltando. E essa palavra bate primeiro em mim do que em vocês, cara. É Deus falando comigo também. A galera só vai escorregando aí na cadeira. Vocês só vejam uns sumindo. Tem uns que estão assim, daqui a pouco vão sumindo. Cadê o cara que está debaixo da cadeira da frente? A mulher de Ló não foi salva porque o coração dela continuava no mundo.
no pecado, na Babilônia e Sodoma. Já pensou, cara, Jesus voltar e você olhar e falar, cara, cadê a galera? Putz, foi arrebatada. E eu, puxa, porque o meu coração estava na Babilônia. É porque eu fui por... Eu não podia perder o show de, sei lá, quem? Show de quem no São João? Tá ligeiro. Tá ligeiro. Aprendeu rápido. Limpa teu coração, cara. O Senhor tem algo tão especial para a tua vida. O Senhor tem algo tão especial para a tua história, que nada disso vale a pena. Nada disso vale a pena. Paulo falou sobre isso com a igreja de Filipos, na carta que ele escreveu para eles. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. É muito forte isso, cara. É muito forte. Paulo falando para a igreja de Filipos, cara, no nosso meio, infelizmente, tem gente que só está olhando o seu próprio ventre. O seu Deus é o seu próprio ventre, Paulo fala. Ele fala, repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele não está falando de pessoas lá de fora, ele está falando de pessoas que seguem a Jesus. O destino delas é a perdição. O Deus delas é o ventre. E a glória delas está naquilo que deviam se envergonhar. Quantos seguidores de Jesus estão se gloriando naquilo que na verdade deviam se envergonhar? Por quê? Porque estão pensando nas coisas terrenas. Deixa o Senhor mudar a tua mente nessa noite. Te dar uma nova perspectiva. Eu também, quando me converti, morria de medo de falar em Apocalipse, de Jesus voltar. Cara, hoje volta, Jesus. Volta, eu quero viver os teus planos, a tua eternidade. Não ter boleto para pagar, não ter doença. Não ver o juiz tudo roubando pro Palmeiras, roubando meu time, Flamengo. Pessoas como a mulher de Ló têm o seu ventre, os seus desejos, as suas vaidades como seu Deus. E se gloriam naquilo que na verdade deviam se envergonhar. Vejam que não é simplesmente uma mudança geográfica, não é uma mudança de cidade, não é uma mudança de igreja, não é uma mudança de trabalho, não é uma mudança de casamento, como muitos acham que vai resolver, mas é uma mudança que começa aqui dentro. O que você precisa deixar é que o Senhor transforme o teu coração, a tua mente. Romanos 12:1 ou é 12:2, o Senhor, Paulo fala sobre isso, a metanoia, a mudança de mentalidade. Não pense mais como o mundo. Pensem agora como Deus pensa. Se o que Deus está te pedindo é mude o teu coração, então a mudança não é geográfica. Então a mudança não é de lugar. Permaneça onde você está e enfrente o processo. Mas está demorando, tá? Aí, meu irmão, vai brigar com Deus. De vez em quando eu também brigo com Ele. Se a mudança não é geográfica, a mudança é aí dentro. E eu estou falando para crentes. Aguenta firme o processo. Estou falando para pessoas há tempos de igreja. O casamento vai vir. Não é uma mudança de cidade, não é uma mudança de igreja. Né? Você acha que Deus, você permanecer na mesma cidade, na mesma igreja, sei lá, o que mais? Não, se eu permanecer aqui, Deus vai me castigar, eu não vou casar, eu não vou ter filhos, eu não vou ter um trabalho digno, eu não vou... O problema não é geográfico, o problema está aqui. Em enfrentar os processos. A virada financeira não vai vir na mudança geográfica. O crescimento espiritual não é na mudança geográfica. É aqui, ó. Deus está te falando nessa noite que, na verdade, Ele está te provando para ver até onde você está disposto e disposta a confiar naquilo que Ele te prometeu. A
mulher de Ló olhou para trás e falou, cara, na verdade, ficou com saudade, né? Falou, pô, tô aqui salva em Zoar. Mas, pô, como era bom lá, né? Talvez se eu voltar para Sodoma, eu vou ser feliz novamente. Você irá vencer pela fé persistente. Continue batendo na porta. Mateus 7, versículo 7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. O mar está próximo a se abrir. O teu mar está próximo a se abrir. Não cometa o erro de Abraão e Sara, que achavam que Deus estava demorando demais e tentaram resolver do seu jeito. Hoje está lá, árabes e judeus brigando. Não tente resolver do seu jeito. Aliás, com Abraão, aprendemos sobre a verdadeira saída que Deus nos pede nessa noite. Diante de tudo isso, apesar dele ter errado, é através da vida dele que a gente vai aprender como é que vai ser essa saída. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de vocês uma grande nação, e eu abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Olha Ló aí. Abraão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E aqui é um detalhe interessante. Partiram de Canaã, partiram para Canaã e chegaram lá. Ele saiu de onde o Senhor tinha falado para ele e chegou onde Deus o tinha mostrado. O pai de Abraão saiu com ele de Ur dos Caldeus, mas ficou no meio do caminho. A palavra diz que o pai de Abraão estava indo para Canaã com ele. O pai não viveu as promessas, ficou no meio do caminho. E quanta gente tem ficado no meio do caminho? Abraão saiu e chegou até a sua promessa. Essa é uma paraxá, que chama uma porção para o povo judeu, para o judaísmo, uma das mais famosas. Porque quando Deus fala sai, no hebraico é ler lerá, que na tradução seria mais ou menos vai para ti mesmo. Vai em direção a quem você é de verdade. Vai em direção a quem você foi criado para ser. Só que essa mudança muitas vezes não é geográfica, é aqui, ó. Vai em direção àquilo que Deus te fez para ser. Vai em direção àquilo que Deus te criou para fazer. E você não vai encontrar muitas vezes em outro lugar. Abraão simplesmente não encontrou porque estava em Canaã, mas porque obedeceu, porque acreditou o tempo todo. A saída de Abraão, mais que marcar sua vida, foi um dos grandes passos do plano de redenção. E aí depois se cria, a partir de Abraão, surge o povo judeu, o povo que forma Israel, o povo de Israel, até que chega a linhagem de Jesus. Até Gênesis capítulo 11, onde o homem decide levantar a torre de Babel, se levantar contra Deus, a humanidade era dividida em nações e tribos. Não existiam reinos, não existiam impérios, não existiam línguas diferentes. Deus era soberano. Não existia nem mesmo idolatria. E eles começam a se espalhar pela terra, começam a espalhar territórios, são criados e surgem as nações. A idolatria pela primeira vez entra no mundo. E aí nesse cenário de rebeldia e de maldição, nós temos a escolha que mudaria o rumo da humanidade naquele tempo. Um homem que decidiu obedecer a Deus sem nem mesmo caminhar com Deus. Esse é um chamado a todos nós. Saia de onde você está em direção ao que eu te chamei a ser. É isso que Deus está te falando nessa noite. A mulher de Ló achava que a mudança física e geográfica mudaria alguma coisa. Ela continuou com o mesmo coração. O que Deus está te pedindo é muda o teu coração nessa noite. Vai em encontro ao coração que eu te dei, ao coração que eu quero te dar, ao coração que vai te levar a viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Não temas. Não estou falando de movimentação geográfica, estou falando de mudança de coração. E isso é para todos.
Uma mudança de coração dá uma mudança de identidade, uma mudança de caráter, uma mudança de fé. Não é mudar de lugar, é mudar de coração, mudar de foco, mudar de intenção, mudar a tua fé. Em determinado momento, os discípulos tentam expulsar um demônio e não conseguem. E aí Jesus chega e expulsa. Fala, cara, falta fé para vocês. E eles falam, acrescenta a nossa fé. Eles pedem a Jesus. Peça isso nessa noite a Ele, acrescenta, aumenta a nossa fé, Jesus. Deus não te levará para o novo, para fora de Sodoma, para fora da Babilônia, quem insiste em carregar esses lugares em seus corações. Olha o que aconteceu com a mulher de Ló. As promessas se cumprirão a partir do momento em que você abrir mão do que não lhe cabe mais. Talvez o que esteja faltando é isso. Abrir mão daquilo que não lhe cabe mais. As promessas se cumprirão a partir do momento que você abrir mão daquilo que tem te separado de Deus. Abraão não sabia para onde Deus estava levando, mas sabia com quem deveria caminhar. Isso é o suficiente. Deus está te chamando nessa noite a viver o que Ele tem para a sua vida. Sai da Babilônia, sai de Sodoma, sai de Ur, sai da religiosidade que tem te cegado, que tem te enganado, que está te fazendo paralisar. A voz que chamou Abraão é a mesma voz que te chama hoje. É o mesmo que enviou os anjos para salvar Ló, arrastar ele de dentro de Sodoma e sua família. Saia de onde você está sendo destruído. Venha em direção ao que Deus tem te preparado, ao que Deus tem preparado para a sua família. Deixa Ele transformar o teu coração. O louvor já pode se colocar aqui. E como é que eu faço, pastor? Para dar esse primeiro passo em direção a viver a minha história com Deus, a viver aquilo que Ele tem para a minha história, a não cair e ficar dentro da Babilônia, ficar no pecado, ficar em Sodoma, a não olhar mais para trás, a ter meu coração purificado, a viver uma nova história com o Senhor, a não ficar desejando e com saudade do passado e do pecado. Podia falar muitas coisas para vocês, podia dar 10 passos para a prosperidade, podia aqui dar 7 passos para a libertação, podia aqui fazer uma série de pregações, escrever um livro massa e vender para você e falar, segue, vou te falar uma parte, mas compra um livro que você vai descobrir. Mas só há um caminho, só há uma verdade, só há uma maneira. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Só há um caminho, só há uma maneira, Jesus. Só Ele pode te libertar, só Ele pode te arrancar de Sodoma, só Ele pode te arrancar da Babilônia, só Ele pode mudar a tua história, só Ele pode perdoar os teus pecados, só Ele pode te fortalecer, para você continuar firme até que Ele volte. O que ficou para trás, ficou. Lembrem da mulher de Ló. Foi a orientação de Jesus. Feche teus olhos, curva a tua cabeça.